bem? Boa noite. Eu aprendi a falar, agradecer aqui agora, não é? Parece até uma continência, né? Mas é quase. Obrigado. Como é bom poder rever alguns dos irmãos presentes nesse dia. Quero agradecer ao pastor da igreja, o pastor Marcos, meu primo, e também o pastor Marcos Felipe. Já pedi desculpa a ele pessoalmente, faço publicamente. Eu não pude estar aqui no dia da sua ordenação, mas é um privilégio muito grande poder ter o Marcos Felipe hoje presente aqui junto com a Juliana. Privilégio grande. Eu quero agradecer à igreja, agradecer a Deus, agradecer o carinho dos irmãos. Quando chegamos aqui, somos sempre muito bem recebidos pelos irmãos. E é uma bênção muito grande poder estar aqui. Eu tenho uma impressão que nesse meu período sabático, o meu primo está arrancando meu couro, né? Toda hora ele vem, dá para você pregar lá? Eu falei, prego sim. Então, é um privilégio, quero agradecer a Deus. O Senhor tem colocado no meu coração palavra de esperança. Teve um pregador, ele existe ainda, ele é um indiano, ele tem um ministério nos Estados Unidos, o nome dele é Ravi Zachariah. Tem 3 PhDs, é um indiano extremamente cabeçudo, não é? Usado por Deus, era um ateu, se converteu. E em Amsterdã, em 2000, ele disse algo que hoje ainda bate ainda no meu coração. Ele disse que nós precisamos de uma proclamação mais vista do que ouvida. Nós precisamos de uma proclamação mais sentida do que arguída. E de uma forma ou outra, nós temos nos tornado um corpo amorfo, uma boca muito grande. E eu preciso lembrar os irmãos que nós, como corpo do Senhor Jesus, precisamos estar cada dia encorajados a cumprir as nossas funções. Você tem um ministério muito importante no corpo de Cristo. Às vezes a gente acha que não, mas temos sim. E hoje a palavra de ordem, e está aqui no culto, né, desde o início, a palavra esperança. E eu queria muito que você e eu pudéssemos pensar um pouquinho sobre isso. Marcos já disse para mim que mais ou menos 8h30, 8h40 o culto termina. Eu vou procurar ser fiel a isso, a esse tempo para nós irmos embora. Mas que na proporção direta que a gente pense sobre o texto que nós vamos meditar nessa noite, que você seja encorajado nessa semana a ser um canal de esperança na sua casa, no seu trabalho, com o seu vizinho, com as pessoas com as quais você convive, pelas quais você tem orado para que elas se convertam ao Senhor Jesus, sabe? E que você possa ser um canal então de esperança, de que há sempre esperança em Jesus. E como nós precisamos disso? Pastor Vilmar lembrou muito bem, pode ter sido o seu caso, este ano, um ano difícil. Foi um ano difícil para mim, um ano passado difícil. Entramos esse ano, um ano difícil, com uma opção de coisas, perdas de parentes queridos e tantas coisas. E como nós precisamos de esperança? Bom, tem um texto na Bíblia que fala sobre esperança, de um ângulo muito bom. E eu trouxe um vídeo, que a bem da verdade, se você prestar bem atenção, eu vou fazer algumas inferências logo no início do sermão, e depois eu tenho 5 lições sobre o texto que nós vamos meditar nessa noite. Mas antes, porém, eu quero convidar você a prestar atenção nesse vídeo. Preste atenção com bastante atenção mesmo, de cada detalhe desse vídeo, porque ele tem tudo a ver com a mensagem. Pode ser? Vamos fazer assim? Então a gente apaga a luz, vamos assistir o vídeo. São 4 minutos e 13 segundos o vídeo, tá bom? Preste bastante atenção.
A palavra diz em João 3,30, importa que o Senhor cresça e nós diminuamos. Eu imploro, Senhor, que seja assim nesta hora, que o Senhor cresça e eu diminua, e que o Senhor conduza o teu povo à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, à luz da tua palavra, na unção do teu Espírito e no poder do nome de Jesus. Eu oro assim e o povo de Deus disse. Jeremias 18 diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Já podíamos dizer amém e ir embora, não é verdade? Em cada ação do oleiro, Deus estava falando a Jeremias, que escutou e entendeu. Interessante que no texto, logo no início, diz assim: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá. Você não verá, mas você ouvirá a minha mensagem. Eu imploro que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração desde o início desse culto e que você saia daqui cheio de esperança no seu coração. Se você ainda não é um evangélico, um crente, a nossa oração é que esse culto contribua positivamente para a sua jornada. Eu tive um professor no seminário que ele dizia, e a pergunta dele era sempre assim: aonde é que você está no processo de entender que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Não é? Nós esperamos que esse culto contribua positivamente, para que você entenda o Deus que nós servimos, a mensagem de esperança que Ele oferece a todos que nele creem. A todos. Essa mensagem um dia me alcançou vários irmãos aqui presentes e ela quer alcançar você também. Qual era a mensagem nesse contexto? Era que a misericórdia de Deus ainda existe para com o nosso fracasso. Tem alguém que já fracassou aqui na vida? Levanta a mão. Eu sou um deles. Já fracassou? Você tentou fazer alguma coisa e fracassou. Tentei aprender órgão, viu, Douglas, ali na casa Milton Pianos, na Tijuca. Fracassei. Não acertava aqueles pedais de jeito nenhum. Tem gente que é fera no órgão, né? De tubos, aquela coisa toda. Não deu. Eu achava que ia dar para jogar bola. Papai jogou bola, mas fracassei também. Muitas coisas. Outras fui bem sucedido, mas fracassei. Nós fracassamos, então Ele não desiste de nós e costuma a nos lembrar e continua trabalhando na vida da gente. Esse é o Deus que nós servimos. Por que o olheiro não abandonou o vaso quebrado e imperfeito e usou um material novo e sem defeito? Está aí uma boa pergunta, né? Hoje, num mundo tão prático que estamos, né? Tão descartável, quebrou-se, joga fora, vamos ter outra coisa. Na verdade, ele tinha muito material à disposição dele. Essa pergunta é por quê? Porque ele sabia que se o obstáculo que provocou a quebra do vaso fosse retirado, o mesmo vaso poderia ser perfeito, aperfeiçoado, e por isso ele não desiste e tenta novamente. Deixa eu lembrar para você e para você que está nesse processo de entender esse amor infinito de Jesus, que há obstáculos na vida da gente que às vezes impedem o agir de Deus na vida da gente, mas nós temos um Deus fiel. A Bíblia diz que se nós formos fiéis, Ele é fiel. Mas se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele disse que um dia seria fiel. E Ele é fiel.
A palavra de Deus diz em Filipenses 1,6, aquele que em vós começou uma boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então está muito cedo para você jogar a toalha achando que Deus desistiu de você. Tá? Ele está trabalhando na tua vida, Ele está trabalhando na minha vida. Jeremias estava triste, deprimido, desapontado, porque Israel, quem Deus escolhera e formatara para cumprir os seus propósitos, resistira e se rebelara, e pensamentos como esses estavam passando na mente do profeta. Primeiro, o que Deus iria fazer com Israel? Talvez seja essa pergunta que você esteja pensando na sua vida. Eu já caí tantas vezes, já fracassei tantas vezes, o que é que Deus vai fazer na minha vida? Uma outra indagação na cabeça de Jeremias é: será que Deus colocaria Israel para escanteio e se esqueceria do povo que Ele mesmo escolhera? Às vezes nós pensamos assim. Já pisei tanto na bola, será que Deus vai me colocar de escanteio? Será que chegou a minha hora de ficar quieto? Terceiro, será que Deus iria escolher um novo povo e usar esse novo povo para os seus propósitos de louvor? Na casa do oleiro, naquele dia, Deus respondeu aquelas perguntas e silenciou de vez as dúvidas e temores do profeta Jeremias. Deus não colocaria Israel para escanteio, pois assim como o oleiro pegou o vaso quebrado e o fez novamente, Deus também reuniria os cacos de Israel para Ele mesmo, mais uma vez, e faria de novo a obra de restauração no seu povo, e é exatamente isso que Ele está fazendo na sua vida hoje. É exatamente isso que Ele está fazendo na minha vida hoje, e é exatamente isso que Ele continuará fazendo na sua vida até o dia final. Reunindo os cacos. Alguém já me disse que Jerusalém hoje está a 7 metros acima do seu nível natural. Durante a história, lá em Jerusalém, por exemplo, você chega em Jerusalém 7 metros. Na cidade de Jerusalém. Por quê? Chega um povo, chega lá, você começa a olhar a história bíblica, vai lá, dá um cascudo, quebra tudo, o povo vai, reúne forças, o Senhor reconstrói os muros, reconstrói tudo de novo, vem outro povo, quebra tudo de novo, reconstrói tudo de novo, e hoje Jerusalém está a 7 metros do seu nível normal. E com isso a gente aprende que as nossas ruínas, as nossas quebras, elas servem para nos elevar diante da multidão. Os nossos erros, os nossos acertos, os nossos fracassos, eles servem como suporte para nos elevar, para nos trazer para um lugar de uma melhor visão. É isso que Ele quer fazer na sua vida individual, na sua vida emocional, na sua vida profissional, na sua vida relacional e mais ainda na sua vida espiritual. Para que você veja as coisas como Ele vê. Deus estava dando a Israel uma nova chance. A minha segunda inserção no texto, antes de entrar nas lições, é que Deus tem um propósito e um ideal para cada um de nós. Cada giro da roda na qual o barro se encontra diante do oleiro, e da mesma forma que a cada toque do oleiro no barro ele forma o vaso, assim também na roda da vida em que estamos, e isto diante de Deus, o oleiro mor das nossas almas, a cada toque de Deus em nós tem sido para nos moldar e nos fazer de acordo com a sua vontade e propósito. Ou seja, nos fazer parecidos com o seu Filho Jesus. Porque o desejo do Senhor não é só que todos venham a Jesus, mas também que todos se pareçam com Jesus. Ele quer que você venha a Jesus, mas que você se pareça com o Filho dele. No seu modo de viver, no seu modo de reagir. Por que nós fracassamos? É porque simplesmente somos feitos de barro. Tem gente que precisa ser lembrado disso. Eu, por exemplo, com 17 anos, precisava ser lembrado disso. Os jovens, nós temos um potencial tremendo de sermos muito críticos. Não é? Quando o João Leite, você nem sabe quem é João Leite, né? Eu estou com 53 anos. João Leite, um goleiro, não é? Quando ele se converteu ao Evangelho, a pergunta, não é, do imbecil aqui era: o que ele vai fazer domingo? Será que ele vai para a igreja ou ele vai para o Mineirão? Crítico, né? Limitado.
Hoje eu louvo a Deus pelos atletas de Cristo, os atletas em ação que chegam em lugares onde nós seríamos mortos. No Oriente Médio, por exemplo, por professarmos a nossa fé em Jesus, e eles chegam lá, dizem que Jesus é o Rei dos Reis, e todo mundo bate palma, e pregam um sermão que nem Ravi Zachariah, Billy Graham, pastor Marcos dessa igreja, todos os pastores presentes no Rio de Janeiro jamais pregariam. Nós somos feitos de barro. Eu costumo dizer que o céu não é um lugar para quem nunca pecou. O céu é o lugar para aqueles que foram perdoados. Será que eu posso ouvir um glória a Deus aqui nessa noite? Tem alguém que já foi perdoado aqui, não? Né? A gente acha que o céu é um lugar que nunca pecou. Não, o céu é um lugar para quem foi perdoado. Se você nunca foi perdoado, o Senhor está aqui nessa noite e quer perdoar você. Simplesmente porque você é de barro e você pisa na bola e você fracassa. É simples assim. Há algo dentro da composição do barro que colide com a vontade do oleiro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. E até que o obstáculo seja removido, ele não pode nos fazer do jeito que ele quer. O motivo do nosso fracasso se encontra dentro de nós mesmos. Nós temos falhado nos propósitos de Deus porque nós temos resistido a deixar que Ele e a sua vontade prevaleçam em nós. Você fala, mas por que a gente tem esse material dentro da nossa composição? Simples. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim, você é uma pessoa que veio com defeito de fábrica, sabia? Pode falar. Você saiu de fábrica com um defeito de fábrica, pelo menos um, diga assim, pelo menos um você tem. Não é? Alguns de nós temos mais. Você fala, pastor, o que você está dizendo? É simples. Teve um casal chamado Adão e Eva que pecaram. Esse casal pecou. Aí o que aconteceu? O pecado invadiu a humanidade. Você fala, mas o que eu tenho a ver com isso? É simples. Vai puxando quem é o seu pai, seu avô, bisavó. Adivinha onde vai parar? Adão e Eva. Então não tem jeito. Todos nós nascemos com um defeito de fábrica. E esse defeito de fábrica chama-se pecado. E o negócio é tão sério que nós precisamos de 2 nascimentos e 2 corpos para resolver o problema. Você nasce, e aliás, a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que ao homem está determinado viver e morrer, quantas vezes? Uma só vez, vindo depois o quê? O juízo. Tá bom? Eu creio em reencarnação, nós respeitamos você. Mas leia a palavra de Deus. A palavra de Deus não dá base para isso. Allan Kardec bolou um negócio muito legal, muito bom, que nós precisamos de vários ciclos de vida para poder então reencarnarmos e continuarmos a nossa obra de purificação. E aí então nós vamos nos encontrar com Jesus quando as nossas vibrações se igualarem às vibrações de Jesus. É algo fantástico. Quando eu me rebelei no Evangelho, eu estava no fundão estudando bioquímica, e então eu comecei a estudar várias coisas. E uma delas foi o kardecismo. Então eu comecei a tentar entender. Aí algumas perguntas vieram. Por exemplo, a pergunta se todos nós, se eu e você estamos nos reencarnando aqui em Madureira, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Isso é um privilégio de todos nós, que somos seres humanos. A pergunta que me veio na mente é, por que é que o desamor aumenta? Se todos nós estamos nos aperfeiçoando, por que que estamos à beira de uma 3ª guerra mundial? Por que há mais pais contra filhos, filhos contra pais? Por que há mais assassinatos? Se está todo mundo se aperfeiçoando. Aí alguns vão dizer, não, mas o processo é muito lento. Leva assim 800 bilhões de anos para que a gente possa entender melhor. Mas que a tendência estivesse sendo para melhor e não é, se você for honesto. Não é. A segunda pergunta é uma pergunta matemática, uma pergunta física. Ora, se eu e você estamos reencarnando aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, vamos voltar 100 anos só? Existiam 7,4 bilhões de habitantes na Terra? Da onde que vem esse pessoal? Não é? Então, aí você precisa repensar isso. Aí vem a Bíblia e diz, olha, ao ser humano, está dito lá que ele vai viver e morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então eu submeto isso a você, tá bom? E leve a sério isso. O motivo do nosso fracasso é porque nós somos de barro, nós temos um defeito. Então você precisa nascer aqui, você está com esse corpo,
Teve um mestre da lei que perguntou para Jesus, o que eu preciso fazer? Você precisa nascer de novo. Qual é o nome dele? Nicodemos. Ele disse, eu tenho que entrar de novo lá dentro do útero da minha mãe e tal. Não, cara, você é mestre em Israel, tu não sabe, você precisa nascer do Espírito. E aí então, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, depois então receberemos um corpo glorificado, para você ver o tamanho do estrago do pecado, né? Quando éramos mais novos, né, o nosso corpo estava inteiro, né, nós estamos vendo a degradação do nosso corpo, não é verdade? Antes éramos capazes de fazer isso e aquilo, né? É só uma questão de tempo, viu, jovens? Não fiquem rindo da gente, não. Mas é uma questão de tempo. Mas nós vamos receber um corpo glorificado, porque nós nascemos com um defeito de fábrica. É esse material, é essa coisa que colide com a mão do oleiro. Aí colide. Que é a sua natureza. Alguns de nós falam assim, mas eu sou assim. Foi assim que eu fui criado. Você pode ser melhor, sabia? Você pode ser aperfeiçoado pelo oleiro. Ah, não, lá em casa a gente resolve tudo na base da pancada. Pode melhorar, sabia? Pode resolver conversando. É possível discordar ainda mantendo o nível de voz baixo. É possível ainda discordar valorizando a humanidade, não é? A outra pessoa que está do nosso lado. E é um negócio, eu abro um parênteses, irmãos, a nossa cultura é um negócio interessante, né? A gente coloca essa aliança aqui, desse lado, e não sei porquê, de onde que a gente aprende que a gente pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser com a pessoa com quem a gente casou. Não é interessante isso? Pode falar do jeito que quiser, os pais com filhos, meu filho mesmo não tem jeito, filhos com pais, né? Não, posso falar, meu pai não tem para onde fugir, né? As esposas, ele não tem para onde correr mesmo, ele é pastor, Onde é que está escrito isso? Aonde é que está escrito, de vez em quando lá em casa eu pergunto para os meus filhos, aonde é que está escrito que a mãe de vocês tem que fazer comida aqui dentro de casa? Fala, pai, né? Tem alguém falando aí, né? Onde é que está escrito que só ela que tem que lavar a louça? Homens, em nome de Jesus, a gente dá muito mole para elas, uma louça. Elas deitam e enrolam por causa de uma louça. Lava a louça quando chegar em casa. Entendeu? Aí ela não vai ter o que reclamar. Tá tudo bem, minha querida? Tem mais louça para lavar? É assim que eu faço hoje. Mas não era assim, tá? Quando eu casei, eu tinha 26 anos, hoje eu estou com 53, eu não tinha essa mentalidade. Mas o Senhor tem me aperfeiçoado. E aí eu tenho aprendido, não é porque eu coloquei uma aliança desse lado que eu posso falar do jeito que eu quiser com a Adriana. Não. Tem um outro ser humano. O artigo 5º da Constituição Federal diz que ela é livre. Já pensou nisso? É livre. Então é possível a gente discordar mantendo um nível de voz baixo, né? Falando com educação. Tudo isso é possível. Por causa desse material nosso, os irmãos estão entendendo? E a proporção direta que nós nos submetemos a Jesus, que é o modelo mor das nossas almas, então nós somos então aperfeiçoados, amoldados de uma forma diferente. O motivo do nosso fracasso se encontra dentro de nós mesmos. Aí o resultado, então o que Deus fará? Será que Deus está tão cansado assim, a ponto de, por causa do nosso fracasso, nos abandonar e não ter mais esperança no seu projeto inicial em nós? Não, Ele não está cansado de perdoar, Ele não está cansado de tentar novamente. A sua misericórdia dura para sempre e a sua paciência também. Ele tem esperança para dar para aquele e aqueles ou aquelas que se sentem mais desesperançosos. Permita que Deus prevaleça na tua vida, porque é somente através da tua disposição que Ele pode ser bem-sucedido. Um filósofo no passado chamado Søren Kierkegaard diz uma coisa interessante. Ele diz, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Søren Kierkegaard disse isso há muito tempo, um filósofo. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas ela só pode ser vivida olhando-se para frente. E Bonhoeffer diz que só é inteligente aquele que é inteligente em Jesus. Então, para sermos pessoas que transmitem esperança, quando as pessoas conversarem com você, assim, caramba, que coisa boa, tem esperança. Eu tenho novas chances diante de mim. Eu tenho 5 lições que eu gostaria de destacar para você, para a gente poder ir embora. Primeira lição.
O ser humano está debaixo, queira ele ou não, vocês viram o vídeo? Do poder absoluto de Deus, da mesma forma que o barro está nas mãos do oleiro. Vocês repararam o vídeo? Vou repetir. O ser humano está debaixo, queira ele ou ela ou não, do poder absoluto de Deus, da mesma forma que o barro está nas mãos do oleiro. Para que você possa ter esperança e ser um portador, um canal de esperança para as pessoas que estão ao seu lado, você precisa receber essa palavra. O oleiro tem poder para abandonar o barro, ou deixar o barro e não tocar nele, ou de tocar nele e fazer dele um vaso de honra, ou um vaso de desonra, um vaso bonito, um pedaço de lixo, um vaso para uso no palácio durante um banquete do príncipe, ou um utensílio a ser usado na culinária geral. Ninguém pode resistir e ser bem-sucedido contra o poder de Deus. E o meu encorajamento para você nessa noite é, se você tem resistido o poder de Deus, que hoje, no dia 3 de dezembro, seja um marco na sua vida, que você ceda ao poder de Deus. Porque você é barro, e você não tem como resistir o poder de Deus, assim como o barro não teve poder para resistir às mãos do oleiro. Segundo, nenhum ser humano pode atingir um final de vida digno sem Deus, da mesma forma que o barro não pode se tornar um vaso totalmente formado, bonito e digno, sem o oleiro. Você viu como é que o vídeo começou? Aquele pedaço de barro ali. Nenhum ser humano pode atingir um final de vida digno sem Deus, da mesma forma que o barro não pode se tornar um vaso totalmente formado, bonito e digno, sem o oleiro. E se nós formos honestos nessa noite, eu e você, a bem da verdade, há momentos na nossa vida que nós queremos ser totalmente independentes. E nós achamos que podemos realizar as coisas. Mas nós não podemos. Aqui está a questão da dependência. Lá se encontra o barro, morto, vocês viram no vídeo, pesado, massa amorfa, sem qualquer possibilidade de adquirir formas de beleza espontaneamente por si só, sem absolutamente qualquer tipo de princípio evolutivo que o fará em alguma coisa. Da mesma forma somos nós. Nós somos barro, na melhor das hipóteses. Nós precisamos do oleiro para realizar a obra linda que ele tem na minha vida e na tua vida. Se Deus não agisse em nosso favor, nós poderíamos simplesmente permanecer onde estamos, totalmente sem chances, sem esperança. Mas se somos mais do que barro, é porque Deus está operando em nós. Agora, deixe-me lembrar aquilo que John Piper disse há muito tempo atrás. John Piper é um grande teólogo, estudou na Alemanha, pastor de uma igreja lá no norte dos Estados Unidos, conhecido no Brasil. Ele disse o seguinte, olha, a Trindade estava feliz da vida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai falando para Deus Filho, você é o cara. Deus Filho para Deus Espírito Santo, olha, você é 10. E estava todo mundo feliz. Aí eles criaram o universo, segundo os teólogos, ex nihilo. O que quer dizer isso? Simplesmente como foi falado aqui, ó, uma palavra só, bum, aconteceu. Haja luz, bum, houve luz. O Senhor não precisava de matéria-prima para realizar nada. E eles foram criando e criaram o universo, criaram tudo isso aí que a gente tem. E aí então, eles criaram o ser humano e então, nada mudou-se. Eles continuaram felizes, como são até hoje. A Trindade é perfeitamente satisfeita. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns de nós achamos que a Trindade depende de nós para serem felizes. Sabiam disso? Nós nascemos nu na terra dos outros. Na melhor das hipóteses, o Salmo 24:1 é claro. Ele diz, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Você e eu só não vamos nu, porque alguém vai colocar uma roupa na gente. Graças a Deus por isso, não é? Aqui está a questão da dependência. Nós dependemos do Senhor. Lição número 3. São 5, está acabando.
Deus tem um propósito em cada vida, assim como o oleiro tem em cada pedaço de barro. Eu sei que talvez pela sua experiência relacional em casa familiar, não é? As palavras que você ouviu, eu também já ouvi muitas palavras que ainda perturbam. Você já é um profissional bem sucedido, talvez, mas fica aquela coisa ali dentro, né? Você não vai dar em nada, você é um zero à esquerda. Filho de fulano passou na prova da AMAN, você não passa em lugar nenhum, não é? Fulano passou no Enem, fulano passou para medicina não sei aonde, aí você fica ouvindo esse troço, não é? Fulano e não sei o quê, passou para... Aí você fica com aquele negócio, você já está adulto, e isso perturba ainda você. Em nome de Jesus, receba o propósito de Deus na sua vida. Entenda o propósito de Deus na sua vida. É quando o Cronos se encontra com o Kairos. É quando o Cronos, o tempo do homem, se encaixa com o tempo de Deus. Um dia eu fiz essa pergunta na minha vida. Senhor, o Senhor me criou para quê? Quando o Senhor me formou, o Salmo 139 diz que os teus olhos me viram ali naquela região secreta, quando não existia nada de mim ainda. O que foi que o Senhor pensou que eu poderia fazer para o Senhor? Esse dia foi um dia maravilhoso. Eli, você quer saber? Olha, eu não criei você para isso aqui, eu criei você para isso aqui. E quando a gente descobre isso, é um negócio maravilhoso. Deus criou você e Ele tem um propósito para você, assim como o oleiro tem um propósito para cada pedaço de barro. Você viu como é que começou ali? Cada um de nós foi criado para os propósitos de Deus. Você foi criado para viver eternamente. E Deus criou você e Ele jogou a tua forma fora. Não existe ninguém igual a você. Graças a Deus. Você é um projeto único de Deus. Eu sei que é difícil, às vezes a gente acreditar nisso, mas é verdade que esse Deus enorme, esse Deus que criou esse universo, né? Nós vivemos numa galáxia média, segundo os cientistas, que você precisa mais ou menos de 100, 120 anos-luz para ir de uma extremidade à outra. O que é um ano-luz? A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, imagina, 1 segundo, 300 mil quilômetros. Agora você solta essa luz um ano-luz. Você precisa de 120 anos-luz, mais ou menos, para ir de uma ponta da nossa galáxia a outra ponta da nossa galáxia, que tem milhões de estrelas. E existem milhares de galáxias com as suas respectivas milhões de estrelas, e a palavra de Deus diz que o Senhor sabe o nome de todas elas. Ele sabe o nome de todas elas, Ele sabe o teu nome, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Ele sabe quantas células estão agora no teu corpo, Ele sabe exatamente onde você está, e Ele tem um propósito para você, e Ele está na eternidade, Ele tem todo o tempo do mundo, e Ele está pronto para ouvir você, é só você falar. E é exclusivo, independe de onde você estiver, e Ele está doido para ouvir você. A palavra de Deus diz, pedi. E o quê? Buscai, batei. É um Deus relacional. Agora, por favor, me ajudem. Me ajudem, por favor. Nós temos visto, né, um evangelho onde tem-se tudo, menos evangelho. É um negócio assim, tipo, é uma negociata. Se o senhor fizer isso, eu faço isso. Não é? Se o senhor... Não. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Eu passei 10 anos nos Estados Unidos. A primeira vez que vim de férias, eu estava doido para comer um churrasco. Porque os americanos, eles sabem muita coisa, mas eles não sabem muita coisa também. Eles não sabem como fazer um churrasco. Sério. E a gente, quando vê as duas culturas, né? Tem tanta coisa que eles podiam aprender com a gente, muitas coisas que a gente podia aprender com eles e tal, tá bom? Sem crise, meio, tá? De 0 a 10, 5. Cheguei no aeroporto internacional do Galeão, estava lá pato, galinha, não é? Gaiola, todo mundo para receber a gente.
porque a gente tinha passado no primeiro período assim de 11 meses sem vir ao Brasil. Falei para o meu irmão, estou doido para comer um churrasco. Ele disse, já é. O que é já é? Eu não sei o que já é, vamos lá, né? Então nós fomos comer um churrasco. Cheguei na igreja, aí a secretária disse, você veio pegar a bênção. Não, eu vim pegar a bênção? Eu acho que eu peguei a bênção em 1973, quando eu me converti. Aí eu fiz algumas perguntas para ela, não sei se você lembra, eu disse assim, como é que é esse negócio de pegar a bênção? Se você não tivesse problema financeiro, saúde, morasse lá no Leblon, tivesse helicóptero para ir para o centro da cidade, jato para comer pizza em Roma amanhã, ó. Você estaria aqui? Ela disse, não. Pelo menos foi sincera, né? Aí eu disse, mas você, como é que é esse negócio? Não, a gente veio pegar a bênção. Não, mas se não tivesse, eu não precisava pegar a bênção, eu não estaria aqui. Aí eu disse, bom, a segunda pergunta, numa escala de 0 a 10, 0 sendo mais fraco, 10 sendo mais forte, Jesus é número 3. Você ainda continuaria com ele? Disse, ela ficou com silêncio. Quarta, você se relaciona com Jesus porque ele é o médico dos médicos, porque ele é o advogado do advogado, ele é o juiz dos juízes, embora ele seja. Você se relaciona com Jesus por causa do medo do inferno, não é? Tem uns que se relacionam com Jesus por causa do medo do inferno. Quem quer queimar no inferno? Ninguém? Ninguém? Até pela lógica, preste bem atenção, você que está ainda no caminho de entender o Evangelho, até pela lógica, esquece a Bíblia, vou fechar a Bíblia aqui, ó. Você deveria se converter ao Senhor Jesus. Você é uma pessoa que tem várias partes, a parte social, a parte profissional, relacional e tem a parte espiritual. Quando nós somos pequenininhos, a gente não está nem aí para quem que a gente vai ser, não é quem que a gente vai ser, com quem que a gente vai casar, não é? A gente não está aí. Mas aí o fato de crescer, o sistema faz com que a gente tenha que se definir. Então, de repente você tem que estudar, né? Porque não dá para vagabundar a vida inteira, dependendo do pai, não é verdade? Aí você vai ter que ter uma profissão. Aí você então, daqui a pouco, vai casar ou não, você vai ter que se definir. Aí você então começa a se definir em várias áreas da sua vida e adivinha, é igual a pizza, está lá a área espiritual. Você vai ter que colocar a sua fé em alguma coisa. E eu tive esse ponto. Bom, a minha fé é algo importante? É. Vou depositar em qualquer coisa? Jamais. Não, eu vou depositar minha fé em algo que possa me garantir alguma coisa. Porque afinal de contas é a minha fé. Então quem é que está aí que eu possa colocar a minha fé? Bom, aí começa a relacionar. Tem Buda, né? Siddhartha Gautama, tem Allan Kardec, tem Confúcio, Abraão. Tem opção de gente. Tem um fato que distingue Jesus. Aí tem um fato que distingue Jesus dos outros. É o quê? Vocês sabem não? Isso. O túmulo vazio. Allan Kardec está no túmulo, Confúcio está no túmulo, Siddhartha Gautama está no túmulo, Abraão está no túmulo, está todo mundo no túmulo, menos Jesus. No mínimo ele tem mais poder que os outros, sim ou não? Então, já para aí. Você deveria observar bem o que Jesus diz sobre vida eterna, mas o que Jesus diz sobre também senhorio. Ele é Senhor. Nós funcionamos em função de Jesus, não é Jesus que funciona em função de nós. Amém, irmãos? Tá? Me ajudem. Tem muita gente aí achando que Jesus é que funciona em função de nós. Ele é o Criador, Ele é a imagem do Deus invisível. Depois você lê lá em Colossenses 1:15, o hino de adoração a Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele lidera, segundo Eugene Peterson, a parada dos ressurretos. Ele é a razão de tudo. Não há nada insignificante aos olhos de Deus. Você não é insignificante aos olhos de Deus. Todos nós existimos para cumprir os propósitos de Deus, e isso nos faz especiais e muito valiosos aos olhos de Deus. A pergunta então não é o que estamos fazendo, mas sim em quem estamos nos tornando. Lição 4. Deus nos forma pela disciplina da providência, assim como o oleiro dá forma ao barro em cima da roda que gira diante dele. Vocês viram o vídeo? A roda é a vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. A roda do tempo gira rápido, mas termina conosco.
ela provoca mudança, mas não destruição na nossa individualidade. Repare que o barro, como material, ele está ali naquela roda, ele continua barro, no final do processo ele continua. Ele foi alterado, a sua forma. A roda do tempo gira rápido, mas termina conosco. Ela provoca mudança em nós, mas não nos destrói. O barro é pressionado para baixo, às vezes, algumas vezes para cima, como você viu no vídeo, às vezes para o lado, mas com a mais atenta percepção, é difícil descobrir qual será o formato final, pois é obra em andamento, e só o final revelará. Deus me manteve vivo até agora, para dizer para você que você não é obra acabada, você é uma pessoa que está em processo. Você recebe essa palavra? Você não é obra acabada ainda. Ah, mas pastor, eu já estou com 80 anos. Você ainda é obra em andamento. O grande pastor Mauro Israel, um amigo meu, morreu cedo. Morreu no tempo de Deus. Ele andava com uma camisa assim: estou em construção. Você é uma pessoa em construção. Você está sob a construção do Senhor. Ele está sobre você. Você não é uma obra acabada ainda. Por isso, tenha paciência com você, tenha paciência com as pessoas que estão do seu lado, tenha paciência com a sua esposa, tenha paciência com o seu esposo, tenha paciência com a sua sogra, tenha paciência com o seu sogro, com os seus filhos, tenha paciência com os seus colegas de trabalho. Você é uma obra em andamento, e só o final vai revelar. Por isso que tem muita gente dizendo aí que o melhor é o final do que o início. E é verdade. Não importa para que lado o barro é empurrado, o que importa é que o oleiro está trabalhando. Assim também é conosco em relação a Deus. Não importa para que lado a vida nos pressione, o que interessa é que o nosso Deus continua trabalhando em nós. Não importa para que lado a vida nos leve, o que interessa é que Ele nunca nos abandona. O que interessa é que o Senhor está conosco. A Bíblia diz que eu estarei convosco. Jesus disse em Mateus 28, todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse estar não é igual ao estar do português. Por exemplo, esse púlpito está aqui do meu lado, mas lá em Mateus 28... está lá no presente do indicativo ativo, ou seja, é uma presença dinâmica, não é uma presença estática. O estar de Jesus não é uma presença de alguém que vê o circo pegar fogo e não está nem aí, ele não interage com a gente. A presença de Jesus na nossa vida é uma presença dinâmica, ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Aliás, no Salmo 121, o pastor Vilmar fez menção a ele no início do culto. O guarda de Israel não dorme e nem cochila. Nós vamos roncar essa noite, alguns de nós. Outros vão chupar a tinta fora da parede, não é? Tem gente que tem esse poder, né, irmão, de chupar a tinta fora da parede, tanto que ronca, né? Mas o guarda de Israel vai estar lá do lado. E sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente levanta, você imagina você a noite toda do lado de uma pessoa sem piscar, e essa pessoa levantar e nem dar um bom dia para você. Você ia ficar triste? Eu tenho certeza. E nós fazemos isso dia após dia, às vezes, com o Senhor. O guarda de Israel não dorme e nem cochila. Ele vai estar do teu lado hoje, ele está aqui, ele vai estar com você. Aliás, quando você passar dessa vida para outra, assim você o fará na presença dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Até na presença do Senhor vamos passar dessa vida para a eterna. Vamos lembrar disso. Último, Deus terminará de realizar os seus propósitos em nós, embora às vezes, num primeiro momento, achamos que Ele está fracassando. As coisas podem até parecer que não fazem sentido, mas no final você saberá que Ele nunca desistiu de você. No início do vídeo você viu, né? Você não tinha ideia que aquele vaso bonito ia ser feito, não é verdade? Parecia até que ele estava fracassando. Mas no final você viu aquele vaso lindo.
Deixa eu lembrar para você uma coisa muito importante. O texto de Jeremias diz que o vaso quebrou-se na mão do olheiro. E ele fez algo novo a partir daquilo que quebrou-se nas mãos do olheiro. Aí Deus pergunta para Jeremias, olha, eu também não posso fazer assim? Vocês repararam bem? No texto diz que o vaso quebrou-se nas mãos do olheiro. É possível quebrar mesmo nas mãos de Jesus. Isso é uma boa teologia. Se você comprou um evangelho que diz, vem para Jesus, vai ser tudo mil maravilhas, eu imploro que você jogue ele fora hoje, nessa noite. É possível quebrar mesmo nas mãos do olheiro, mas o lugar bendito para quebrar esse, das mãos do olheiro. Mas pastor, como é que é isso? Eu sempre servi o Senhor 40, 50 anos na igreja, por que eu estou enfrentando isso com meu filho agora? Porque é possível quebrar mesmo nas mãos do olheiro. Mas o lugar bendito para quebrar, esse, de nas mãos do olheiro. A minha pergunta nesse final do sermão é, você está nas mãos de quem? Quem é que está segurando a sua vida? Pode até ser que não tenha quebrado ainda, mas na hora que quebrar, vai quebrar na mão de quem? Eu convido você a entregar o seu coração, a sua vida, nas mãos do olheiro mor das nossas almas. O nome dele é Jesus de Nazaré. É Ele. E Ele quer cuidar de você. Eu quero que você, por favor, abaixe sua cabeça e resolva-se com Ele. Sem ter tentado ser independente, achando que, por exemplo, como barro, você pode se tornar num vaso sem que haja ação do olheiro. Não vai dar certo. Entendeu? Eu sei que a vida diz para a gente ser independente, a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que ter o nosso trabalho. É verdade. Mas existe a questão da dependência. Na verdade, não há independência sem dependência. Há muitos anos atrás, nós declaramos a independência do Brasil, mas na dependência de que morreríamos por esse país. Por exemplo, você está ansioso, você quer ver a obra terminada agora? Não vai funcionar. É só no final. Entendeu? É só no final. A sua esposa não vai ser a melhor esposa do mundo agora. Ela está em processo. O seu esposo também. Os seus filhos também. Não fica comparando o seu filho com o filho dos outros. Ele tem o tempo dele. Talvez você tenha se comparado com outra pessoa. Você não precisa fazer nada disso. Você é um projeto único de Deus. O que é que você precisa? Ser maleável. Quando a roda da vida girar amanhã, agora mesmo à noite, saindo daqui, a roda da vida vai girar. Amanhã de manhã, os afazeres, e aí você está lá. Aí a mão do olheiro vai lá, vai formar. Aí vai vir aquele material na sua composição. É o seu caráter, é a sua vontade, é o seu jeitinho de ser, é aquela pedrinha. Pode estar certo. Vai bater de encontro a mão do olheiro. E sabe quem vai ganhar? O olheiro. Aí o que você faz? Se submeta à ação do olheiro. Deixa ele cuidar daquela área lá. Seja humilde. E aí então, o formato que ele tem na cabeça dele sobre a tua vida vai ser realizado. E você vai ser instrumento dele para a glorificação do nome de Jesus. Onde você está? Então, abaixe sua cabeça agora. Ore. Entregue para ele aquilo que você precisa entregar. E se há algo público
que você queira fazer entre você e Deus, não entre você e eu, mas você quer marcar esse dia hoje, com uma decisão que você tomou na sua vida, uma área da sua vida, que você estava querendo se formar, querendo que ela evoluísse por você mesmo, sem a ação do oleiro, e hoje você decide entregar nas mãos do oleiro. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui. Eu já estou aqui, eu vou me unir a você. Eu tenho várias áreas na minha vida. Eu quero pedir que a igreja então fique-se de pé, por favor, vamos ficar de pé. Tem alguma coisa que você queira marcar ao Senhor? Eu quero nessa noite entregar essa área aqui nas tuas mãos. Quebrou-se. E com a promessa de Jeremias 18, por favor, faz algo novo. Renova. Tem alguém assim? Venha, eu estou aqui. O que nós vamos cantar?